Olá, meus irmãos e amigos, nós vamos dar sequência à aula sobre o arrebatamento da igreja, a segunda parte desta aula, e nós estamos falando a respeito deste arrebatamento como verdadeiro, está escrito na palavra, nós seremos arrebatados antes que venha o mal. Porque nós guardamos a palavra da perseverança, Apocalipse 3:10, Jesus prometeu, ele também nos guardará da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, dentro desse processo de globalização, de manifestação do Cristo da nova era, para resolver, como um salvador do mundo, os problemas de crise econômica financeira ou de pandemia. Então o mundo está esperando com grande expectativa a manifestação de um Cristo da nova era, de um grande salvador. Mas ele está detido, ele não pode se manifestar porque algo o detém, até que do meio sejamos tirados. O dia de Cristo acontecer, o dia do arrebatamento da igreja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, depois da apostasia, depois dele se manifestar no meio da aliança, ele será manifesto de fato com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, quando nada mais o detiver. Tá? Essa palavra aqui. E estamos falando a respeito do que detém a manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulos 6 e 7, fala que ele tem uma ocasião própria, tem um tempo oportuno que ele vai se manifestar, e a palavra de Daniel 9:27 fala que é na metade da semana. Daniel 7:25 fala que é durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, existe um tempo que é a segunda metade dos 7 anos, quando o próprio Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24:15, quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então fujam os que estiverem na Judéia, porque haverá um tempo de grande tribulação, como nunca houve, nem haverá jamais. Então, este anticristo, o Cristo da nova era, ele vai profanar o templo, o santuário, Daniel 11:31, e vai falar coisas incríveis contra o Deus dos deuses, Daniel 11:36, ou Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Tá? Durante 42 meses, ele vai estar agindo aqui na terra e algo o detém, e é este corpo de Cristo que impede a manifestação do reino do anticristo aqui na terra ou do estabelecimento dessa nova ordem mundial. Nesta aula eu quero falar um pouco a respeito de Apocalipse capítulo 12, que fala a respeito do arrebatamento. Aqui é interessante que, a partir do versículo 1, João viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua nos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E essa mulher estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias para dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho varão. Então aqui, esta mulher grávida, alguns interpretam como a Igreja Católica, alguns interpretam como Maria, que deu à luz a Jesus. Tá? Aqui está falando da nação de Israel. Esse sol, lua e 12 estrelas é exatamente o sonho de José lá em Gênesis 37. Ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas estavam se inclinando perante ele, e ali o significado, e esta ilustração que traz em Apocalipse 12:1, é esta mulher que é a nação de Israel, e ela estava grávida do filho varão. E no versículo 5, ela deu à luz esse filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho, o filho dessa mulher, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Evidentemente, o filho da nação de Israel, que tem um trono no céu à direita de Deus, se chama Jesus. Ele é o filho desta mulher, ele é israelita, filho da nação de Israel. Mas aqui está falando a respeito disso, que essa mulher está grávida, com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, porque realmente a nação de Israel tem muita dificuldade, depois de uma história de 2000 anos de perseguição ao seu povo por nações que são chamadas cristãs. Eles têm dificuldade para acreditar que Jesus seja o Cristo, o Messias. E para que Jesus nasça em Israel como Salvador e como Messias, é muita dor de parto que eles estão tendo e vão ter também. Mas
eles verão a quem eles transpassaram e eles vão se converter a Jesus Cristo. Agora, uma coisa interessante, que é esse ponto que eu quero pegar, é que fala que nasceu o filho varão, e esse filho varão, naturalmente, ele é Jesus, como está aqui no versículo 5, e ele fala que ele foi arrebatado. Né? Como assim Jesus foi arrebatado? Se Jesus já está no céu. Né? Jesus, pessoa humana, transformado com corpo glorificado, ele está no céu, sentado à direita de Deus, e vai reger as nações. Em breve ele voltará para reger todas as nações com um cetro de ferro. Mas aqui está falando de um arrebatamento desse filho varão, e este filho varão, este homem, Jesus, né, ele tem um corpo espiritual chamado corpo de Cristo ou a igreja. Aqui não está falando da pessoa física de Jesus Cristo, mas da igreja de Jesus Cristo que vai governar com ele durante 1000 anos aqui na terra, quando ele voltar e destruir o anticristo com o sopro de sua boca pela manifestação da sua vinda. Ele vai estar voltando depois da tribulação, Mateus 24, 29 a 31, e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão sobre ele, que é a palavra de Mateus 24, 29 a 31. Eles se lamentarão e verão o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Eles vão se lamentar porque eles vão estar debaixo do governo do anticristo, porque eles foram enganados pelas trevas, foram seduzidos pela mentira, pelos sinais e prodígios da mentira que o diabo vai permitir que o anticristo faça à vista de todos os povos. As pessoas vão estar ali debaixo de um domínio, recebendo a marca e comprando, vendendo. E aí entra a palavra que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, vai salvá-la para a vida eterna. E as pessoas ali, querendo comprar e vender, vão receber a marca da besta. E vão estar dominadas com o espírito do anticristo dominando sobre elas. E vão adorar o dragão, o diabo e Satanás. E vão adorar a besta, que foi ferida de morte e foi curada, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá lutar contra ela? Como está escrito em Apocalipse capítulo 13. Então, quando Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, aparece, o sinal do céu aparece depois da tribulação, as pessoas vão se lamentar e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Né? E aqui ele está falando a respeito desse tempo de juízo de Deus, e Jesus Cristo, lá em Apocalipse 19, versículos de 11 a 21, vem com um exército montado em cavalos brancos, vestido em linho finíssimo. E quem são esses? De onde vieram? São aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. Lá em Apocalipse 19 fala das bodas do Cordeiro, tá? Que vai ser estabelecida. A igreja arrebatada vai voltar com Cristo para a celebração das bodas aqui na terra, com todas as nações reunidas e convidadas para essas bodas do Cordeiro, o reino de Cristo aqui sobre todas as nações. E aqui, então, esta igreja arrebatada, voltando com o corpo glorificado, vai reinar com cetro de ferro juntamente com Cristo, em obediência a Cristo. E é por isso a palavra também fala a respeito, na carta que Jesus mandou João escrever à igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículos de número 26 e 27, fala assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vaso de oleiro, como também eu recebi do meu Pai. Então, as nações serão dominadas com uma vara de ferro, porque Jesus Cristo reinará, e o corpo de Cristo, a igreja que foi ressuscitada, vai voltar com Cristo e vai reinar com Cristo aqui também. E nesse texto de Apocalipse 12, então, este filho varão é o corpo de Cristo, é Jesus com o seu corpo. E nesse caso aqui, haverá um arrebatamento da igreja, do corpo de Cristo, neste momento aqui. E uma coisa muito interessante, quando fala, Apocalipse 12, deste filho varão sendo arrebatado, no versículo 5, aí ele fala assim, e a mulher, que é a nação de Israel, com 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus já tinha preparado para que ali ela fosse alimentada durante 1.260 dias. 1.260 dias, dividido por 30 dias, dá 3 anos e 6 meses. Que depois do arrebatamento da igreja,
a nação de Israel vai voltar para a sua própria terra e vai ser guardada por Deus durante 1260 dias. E neste momento que o filho varão, ou o corpo de Cristo, for arrebatado, a nação de Israel vai estar sendo protegida, mas versículo 7 e versículo 8 fala que há uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, mas o dragão e os seus anjos não prevaleceram e nem mais se achou no céu o lugar deles. Porque o diabo e os principados e potestades, os poderes deste mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade estão nas regiões celestiais, como está em Efésios 6,12. Tá? Existe o segundo céu, o terceiro céu onde está o trono de Deus, e o segundo céu nas regiões celestiais onde estão esses principados e potestades. Quando a igreja, o corpo de Cristo, for arrebatado, vai ser habitante dos céus e não vai mais se achar lugar no céu para o diabo com os seus demônios nas regiões celestiais, e eles serão precipitados para a terra, como a descrição desse texto aqui continua dizendo. Tá? E foi precipitado o grande dragão, versículo 9, Apocalipse 12, 9. A antiga serpente se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E aí, desse lançamento do diabo aqui, o diabo expulso do céu, então não é a expulsão lá antes do Gênesis, né? Quando ele era um querubim ungido, né? Conforme Ezequiel fala a respeito desse assunto, Isaías 14 também fala a respeito desse assunto. O Lúcifer, o portador de luz, perdeu a sua portabilidade de luz e passou a ser o diabo e Satanás, o adversário de Deus. Né? E aqui ele vai ser expulso, mas neste momento, quando o filho varão, ou o corpo de Cristo, vai ser arrebatado, ele vai ser expulso do céu e vai ser atirado para a terra. Tá? E os seus anjos com ele. E aí então, versículos 10 a 12, diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então hoje o diabo não está no inferno, com um tridente empurrando as pessoas para o fogo. Ele está, como estava desde lá da época de Jó, acusando-nos de dia e de noite diante do nosso Deus. Mas pela bondade de Deus, em 1 João capítulo 2, 1 e 2, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar pelo seu sangue. Temos um acusador que está nos acusando no presente momento diante do trono de Deus. Mas temos um advogado também, e se nós confessarmos, temos a lavagem do sangue dos nossos pecados para que possamos ser purificados e livres de toda injustiça, de toda iniquidade. Tá? E ele, nesse momento, então, quando o filho varão for arrebatado, o corpo de Cristo for arrebatado, a igreja no céu, então ele vai ser expulso do céu, uma expulsão definitiva. A expulsão inicial de Isaías 14, ele saiu do terceiro céu, onde era o querubim ungido, e caiu para o segundo céu. Agora vai ser expulso dessas regiões celestiais com todos os principados e potestades e vai ser atirado para a terra e vai estar aqui agindo na terra, como está descrito nessa sequência do texto. E agora, neste momento, então chegou a salvação, porque foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E esses irmãos que são acusados de dia e de noite pelo diabo, no presente momento, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse 12, 11, e pela palavra do seu testemunho, que não amaram as suas próprias vidas até a morte. E aí, versículo 12 diz assim: Por isso, alegrai-vos, ó céus, no plural, e vós o que neles habitais. Quem vai estar habitando lá? A igreja, o corpo de Cristo, que será arrebatada entre nuvens, antes da grande tribulação. E depois, ali do arrebatamento, haverá 1260 dias, 3 anos e 6 meses, que é a segunda metade dos 7 anos da Aliança Árabe-Israelense, mas com a manifestação do próprio diabo aqui na Terra. Então é uma coisa muito séria, tá? Quem não for arrebatado vai enfrentar o diabo face a face, tá? Porque ele virá aqui, tá? E aí, fala assim: alegrai-vos os céus e vós os que neles habitais. A igreja de Cristo vai estar habitando nos céus. E está falando assim: os irmãos que venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, nós vamos festejar lá nos céus. E ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tendo grande ira, cheio de cólera,
sabendo que pouco tempo lhe resta, que já tem pouco tempo. Quanto tempo vai ter o diabo atirado aqui na terra? 1260 dias. 3 anos e 6 meses da metade da aliança para o fim. E aí, na sequência do texto, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, nação de Israel, que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse ao deserto, ao seu lugar. Está falando da terra da Palestina, os judeus sendo levados e se protegendo com uma nação na terra do deserto, na terra da Palestina, na terra de Israel. E ali ela vai ser sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, durante 3 tempos e meio, ou durante 1260 dias, que está no versículo 6, e agora no versículo 14, está falando a segunda metade dos 7 anos depois do arrebatamento da igreja. A igreja é tirada, nada mais detém o anticristo, e aí então o diabo é atirado para a terra, sabendo que pouco tempo, 1260 dias somente, que restam para ele estabelecer o seu domínio aqui na terra, né? E aí a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que a corrente a fizesse arrebatar. Mas a terra ajudou a mulher, nação de Israel. A terra abriu a sua boca, tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, nação de Israel, e foi fazer guerra contra os seus descendentes, o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, 144 mil israelitas vão se converter a Jesus quando o anticristo se assentar no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, após o arrebatamento da igreja, quando então ele não vai estar mais detido. E aí ele vai se assentar no santuário de Deus, os judeus vão se converter a Jesus Cristo, ele vai tentar perseguir a nação de Israel, mas Deus vai proteger de maneira sobrenatural e a nação de Israel não será destruída, e então ele vai perseguir contra os descendentes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, porque em Apocalipse 7, 4 a 8, fala dos 144 mil, e no versículo 9, uma grande multidão, que ninguém pode enumerar, que vai passar pela grande tribulação, Apocalipse 7, 14, vai ser perseguida. Todos aqueles que não se sujeitarem a receber a marca da besta. E logo na sequência, em Apocalipse 13, então, o dragão dá o seu poder para a besta, o seu trono e grande autoridade para ele agir durante 42 meses, Apocalipse 13, 5. Então, em Apocalipse 12, tem o arrebatamento do corpo de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, vai ter uma guerra no céu e o diabo vai ser lançado para a terra para agir durante 1260 dias, durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou também 42 meses, em Apocalipse 13, 5. E aí, então, ele vai blasfemar aqueles que habitam no céu. Porque a igreja vai ser arrebatada no 12:5 e no 13:6 de Apocalipse, então ele vai blasfemar contra Deus e contra o tabernáculo de Deus, os que habitam no céu. E vai perseguir os santos que se converterem de todas as nações, fruto da palavra pregada pelos 144 mil. Então, ele está dizendo isso então, no 7, que ele vai permitido então fazer guerra contra os santos que se converterem depois do arrebatamento da igreja e vai vencê-los. E todos quantos não acharem o seu nome inscrito no livro da vida vão adorar o anticristo nessa nova ordem mundial, neste tempo de globalização. Então, estamos vivendo esses dias e em breve vamos ver esses acontecimentos também na ocasião própria, quando nada mais o detiver. A igreja arrebatada, o anticristo então vai se manifestar e vai se manifestar durante este período de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 dias ou 42 meses. O arrebatamento da igreja detém o corpo de Cristo, detém a manifestação das trevas. Nós vamos resistir ao diabo e o diabo fugirá de nós. Palavra de Tiago 4:7. E também, da mesma forma, nós vamos lutar e vencer, resistir, e até que o mistério da iniquidade que já opera possa ter toda a liberdade de agir durante esses tempos da segunda metade da semana. Que possamos ser renovados, fortalecidos, e eu fico alegre de ver exatamente que Deus vai permitir que, com o templo em Jerusalém reconstruído, haja esse derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne.
E a igreja, com o poder do Espírito Santo, com a autoridade do nome de Jesus Cristo, vai deter o mistério da iniquidade. E nós vamos ser afastados e eles têm que aguardar. Enquanto a igreja se posicionar com a autoridade, também o Deus da glória vai se manifestar também em nós e através de nós, e as trevas não resistirão e terão que esperar até que nós sejamos arrebatados. Deus nos abençoe para sermos esse povo forte e ativo para fazermos essas proezas na autoridade do nome de Jesus Cristo. Na sequência, nós vamos falar a respeito deste tempo, né, de aliança e de tribulação em que nós estamos vivenciando o princípio das dores e o começo deste tempo, dessa nova era. Que Deus nos abençoe, com a graça e a paz e com o entendimento das suas escrituras, em nome de Jesus Cristo. Amém.